A boa luta há de ser lutada. Somente a boa luta. As lutas ruins, elas não hão de sequer perturbar a mente da pessoa que busca o autodesenvolvimento, busca tornar-se uma pessoa melhor. Na Ilíada de Homero, o herói é Aquiles. 3 capítulos dedicados a ele. Aquiles era o mais belo dos gregos e o mais forte dos gregos. O central da sua história é que quando ele optou por se engajar na guerra, ele não lutava com qualquer um. A maior parte dos guerreiros, a maior parte das pessoas, não tem o pensamento a respeito da própria ação e, na dependência do que dizem para ele fazer, ele vai e realiza. Aquiles tinha esse discernimento a respeito do que seria a boa luta ou a luta que não valeria a pena. O termo empregado na obra é o agon. E Aquiles, quando via seu oponente, perguntava-lhe a respeito da sua estirpe, a respeito do seu histórico. Quem é você? Se não fosse um cara competente, ele nem lutaria com o cidadão. Vale dizer que assim como Aquiles escolhia com quem ia lutar, e só lutava a boa luta, ele, quando sua mãe, Tétis Pés de Prata, ninfa do mar, lhe apresentou o destino, ele optou pelo caminho, eu diria mais difícil, o caminho do guerreiro grego. Ela lhe mostrou 2 caminhos: a velhice e o esquecimento, e a morte na própria guerra em que estava, a guerra de Troia, e a eternização pela boca do Aedo, no próprio livro que eu li. E ele optou pela eternização. Aquiles então morre na guerra, na história, a história do seu calcanhar. Independentemente, o que importa aqui é aprendermos com ele, de lutar a boa luta. Nós temos de lutar, escolher o que a gente quer. Escolher. Escolher é fundamental. Há pessoas que são conduzidas. É o lema de São Paulo, non duco. Não sou conduzido, eu conduzo. Mas para você conduzir, você primeiro há de se conduzir. Muito se fala a respeito de mudar a fome na África, mudar assuntos que envolvem, são pautas globais. Pessoas que são anões existenciais, verdadeiros fracassados, gastando neurônio, tempo, gastando verbo, falando muito a respeito de o quão injusta é a situação de certo grupo, de certa população. Pessoas fracas, falando de pautas além da sua influência real. Ou seja, muitas vezes é sinalização de virtude e inação. Se a pessoa é incompetente, a sua ajuda de pouco vale. Quem quer a ajuda de um incompetente? Se você quer levantar um armário para levá-lo, e a pessoa for fraca, é capaz de ela arrastar o armário, quebrar o armário. Então, a ajuda de um incompetente pode até atrapalhar. Ainda mais se esse incompetente estiver travestido de competente. Por meio de uma falsa, de uma ilusão de competência. E como isso pode ser sanado? Como se tornar uma pessoa competente? Como se tornar uma pessoa que de fato pode ajudar? E, quiçá, se tornar sim uma pessoa capaz de auxiliar até mesmo nessas pautas globais, nessas pautas envolvendo populações inteiras. A melhor luta para o fraco, para o incompetente, é lutar para tornar-se forte, lutar para tornar-se competente. E o caminho para tal recebe o nome de autodesenvolvimento. É o desenvolvimento de si. É você usar a sua razão, que te foi dada, para aprimorar a própria existência. Existência tanto a qualidade da vida, mas também a sua competência enquanto artífice, enquanto orador, enquanto lutador, enquanto provedor, protetor. As 2 características básicas do homem aí. Autodesenvolvimento não é egocentrismo. Autodesenvolvimento é você estar ciente de que você está num estágio em que mais vale o seu gasto energético você se voltar para si mesmo e pesquisar a respeito de como dormir melhor, como comer melhor, como
treinar de maneira a me tornar uma pessoa mais robusta, como desenvolver técnicas para conseguir dinheiro, para conseguir ajudar em casa, para conseguir resolver problemas que eu possa de fato resolver, não esses problemas que esses fracassados dizem que são problemas deles, mas não são, eles não conseguem resolver. Como ser sincero consigo mesmo. Eu falo muito sobre isso. E tudo isso é um estágio. Você aprende sobre isso para depois e, ao mesmo tempo, dependendo do estágio em que você estiver, ter o cuidado com os outros também. Um não exclui o outro, pelo contrário. Tudo o que eu trouxe antes foi justamente para embasar a noção de autodesenvolvimento é preocupar-se com o outro, não somente consigo. Se você for uma pessoa mais bela, uma pessoa melhor, mais capaz, você será mais útil. Se você for mais belo, só o fato de você existir já é bom. Já melhora a vida dos outros, você estar ali. Mas se você for belo e ainda competente, você ajuda, você é útil. As pessoas chegam, faça isso pra mim, faça aquilo pra mim. E você pode fazer a troca. Eu faço isso pra você desde que você transacione comigo. Ganhe dinheiro. E você cria relações assim. Incompetentes, quem vai querer contratá-los? Ninguém. A mãe deles vai falar, você é muito bom, menino, só. Mas é só consolo. Sendo sincero, eu não quero salvar o mundo. É uma ambição muito grande para o meu estágio de desenvolvimento. Mas eu também não quero só olhar para mim. Como eu faço então para conciliar o autodesenvolvimento com o ajudar o outro? Saiba quem são as pessoas mais importantes para você de fato. Eu chamo esse grupo de núcleo duro. O núcleo duro são as pessoas que de fato se preocupam com você, que de fato moveriam os músculos delas caso você tivesse um problema, caso você fosse à falência, caso você ficasse mal de saúde. É um tipo de pessoa que ia te ajudar, que ia fazer comida para você, que trabalharia e te daria um pouco do dinheiro dela, caso você precisasse, te emprestaria dinheiro. E você tem que saber quem são essas pessoas. É um exercício prático. O jeito que eu desenhei isso foi o seguinte: você vai fazendo tipo, camadas, é como se fosse uma cebola, e o que eu chamei de núcleo duro são as pessoas mais próximas. Então, no centro você tem as pessoas mais importantes, e geralmente é o próprio eu, mas nem sempre. A pessoa há de ser sincera consigo e colocar ali no centro, ali o núcleo duro, quem são as pessoas mais importantes. Aí depois a pessoa faz uma outra camada. Aí a pessoa escreve fora, assim. Quer dizer, quem são as pessoas da outra camada. Que não são aquelas pessoas que morreriam por ela, que matariam por ela. Mas são pessoas que também são solícitas, que se ela precisasse ir ao hospital, elas o buscariam de carro. Eu poderia dormir na casa delas um dia porque está desabrigado, porque está acontecendo uma reforma. E a pessoa vai indo pra fora até o que eles chamam de amigo de festa, amigo de RU. Que é a pessoa que você cumprimenta ali, te dá sorriso, muito legal, mas é isso. Você ficou doente, ela já te esquece, você é altamente substituível pra ela, e você tem que saber disso. Porque muito acontece com um homem em especial, falando da minha experiência, de você distorcer o seu senso de preocupação quando você começa a gostar de uma garota, quando você começa a parar de pensar a respeito de quem de fato importa pra você, de quem de fato ia corroborar com a sua causa, que seria a sua equipe de suporte no momento em que você precisasse deles. Não são muitas pessoas. Especialmente a rede social com suas centenas, dezenas de conexões, milhares. Você pode criar em si uma ilusão. A ilusão de haver uma multidão pronta para te amparar. Especialmente você que é homem. Você tem que amparar. Não fique esperando que pessoas vão te amparar. Mas de vez em quando a gente precisa. Né? Se houver uma doença, uma mazela grave, aí também não dá para ser o invencível. E nesse tipo de circunstância, levou um tiro. Tá? Quem vai fazer o torniquete se tiver um sangramento grave? Quem vai te levar para o hospital na situação grave? Não são muitas as pessoas. Quem é aquele número de telefone que você pensa quando vai para a montanha e tem que dar um número de segurança? Fala assim, caso dê um problema, qual o número de telefone? Você vê quem é essa pessoa. Ah, essa pessoa.
Opa, tá? Quem é aquele que, sabe, o braço direito, o guerreiro, aquele que tá com você. Tá? Tem isso muito em mente. É um exercício que há de ser revisitado. Que seja anualmente, mas que seja feito, cara. O núcleo duro é fundamental para você ter clareza e priorizar. Quanto tempo você gasta com pessoas do seu núcleo duro? Agora, quanto tempo você gasta com pessoas que estão lá fora? Muitas vezes tem uma distorção nas prioridades. Muita gente gasta muito tempo com quem está ali, à margem, sabe? Os marginais de importância, e pouco tempo aqui, ó, no centro. Porque o ser humano tem dessas de, isso aqui já está garantido. Mas a gente tem que ir contra isso. Tem que valorizar, se forçar gratidão com pessoas que estão ali no centro. Porque é raro, é difícil cultivar uma amizade, é difícil você ter laços sólidos, reais. E a realidade se manifesta nas situações difíceis. Porque aí você vai ver a pessoa vai ser posta à prova. Assim como você também vai ser posto à prova. Porque se eu faço do outra pessoa, a outra pessoa vai fazer de mim também. E é bom que seja bem alinhado. Que eu possa contar com o outro assim como o outro possa contar comigo. Aí é básico também, mas... Voltemos então. Noção da boa luta. Se eu quero estabelecer objetivos grandes, que eu possa chamá-los de boas lutas, e que eu os lute e não deixe de lutar após concretizá-los. Eu os materializo e eu passo para o próximo. Nunca termina. Sempre há de haver a progressão, o aclive existencial não pode cessar. A situação de acomodação, conformismo, ela vai contra o admirável. O admirável, ele não se cansa de melhorar, porque ele sabe que sempre dá para melhorar. Então, como fazê-lo? Eu gosto de partir do pequeno para obter o maior. É a noção de que toda máquina, o mais complexo que seja, ela é composta por minúsculas máquinas simples. E se eu quero ser um prefeito, se eu quero ser uma pessoa com alta responsabilidade no plano social, eu hei de partir do menor possível que esteja ao meu alcance. Seja administrar a minha casa, mas antes mesmo de administrar a minha casa, eu hei de administrar o meu quarto, eu hei de administrar a minha rotina. Se eu quero falar A, B pro outro, eu consigo falar para mim o que eu devo fazer? Tanta gente não consegue fazer uma dieta. E o cara quer ficar politicando, ficar falando a respeito do que deve ou não o Brasil ser. Palhaçada. A pessoa, ela inverteu o que seria a ordem das coisas, a ordem natural. Você administra primeiro a si mesmo, administra o seu lar, conversa com a sua família, o núcleo duro. Lide bem com essas pessoas, faça com que elas possam contar com você. Seja uma pessoa de mais responsabilidades. E aí você progride no caminho natural. Que é você, a partir do momento que você tem essas grandes responsabilidades, que não são pequenas, são grandes. Porque a nossa vida é finita, nosso dia é limitado. Mas você vai expandindo o seu domínio de competência. Assim como você vai expandindo o seu domínio de influência. Então você vai se tornando mais competente, ou seja, você vai poder ajudar de fato. E aí, naturalmente, mais pessoas quererão a sua ajuda, ou seja, você vai assumir mais responsabilidades. Então a tua influência vai aumentando naturalmente. Não é coisa forçada, não é revolução, não é gritaria. O que eu vejo de gente querer ganhar no grito e não na competência, mulher gorda de cabelo colorido, falando mal de A, de B, que o homem é isso, você não vai ganhar no grito, ou ganha na competência. A verdade prevalecerá sempre. E você vê a pessoa que é competente ou não. A pessoa ganha no grito no começo, mas historicamente ela não ganha. Você dá o tempo suficiente, quem sobra é a verdade, é a catedral de pé até hoje. Como que tá de pé até hoje? É a verdade. No sentido, foi bem feito. O que é mal feito cai, vai ruir. E o que é bem feito fica. Então a gente há de sempre olhar para si e ver se não está dando um passo maior do que a própria perna no que tange ao que você quer mudar. Muito discurso comum da pessoa falar mal da universidade em que está, mas você entende a universidade? Você sabe o quão fácil ou não é de mudar uma universidade? Já conversou com o reitor? Você sabe como é tornar-se um reitor? Todo o processo?
ver o currículo dele. Cidadão ontem comigo conversando a respeito do processo seletivo simplificado para tornar-se professor no Paraná. Eu sou professor. E havia um reclame e uma comparação entre o processo daqui e o do estado do vizinho, Santa Catarina. E a discussão era inútil. Uma discussão, uma perda de tempo completa, porque eu não tenho poder para modificar a situação. Eu posso me conscientizar dela e ficar quieto. Eu sinto que é o melhor que eu posso fazer, é o menos pior. Eu tenho que focar no que eu posso modificar agora. Se eu não gosto do processo, eu posso mudar de profissão. Ninguém me obrigou a ser professor. Então é bom saber. Mas a partir do momento que eu vou uso da minha energia, que é finita, da vida bela que Deus me deu e rara, ao invés de eu usar a minha voz para melhorar, eu uso para baixar a frequência do ambiente, por meio de uma reclamação vazia em que nenhum dos dois participantes da conversa tem a competência, a influência para modificar a situação, está errado. Se for para eu reclamar, se for para eu falar algo para alguém, não sei, em situações raras de desabafo, eu sei que essa pessoa vai poder me ajudar. Estava com uma dor, uma inflamação no epicôndio. Eu fui falar com um professor de educação física, porque ele tem dicas. Aí eu não vou falar pra minha avó, não vou falar pro meu pai, não vou falar pra ninguém, vou falar pro amigo, pra menina. Porque isso aí não... Eles não vão poder modificar, ninguém gosta de reclamão. Eu sigo minha vida como se nada tivesse acontecendo. Pode estar estourando o cotovelo, eu não vou falar nada. Porque a vida já é difícil. Pra que piorar? Foca no ponto positivo, o dia está lindo. E siga. Vamos aproveitar o momento agora. A vida é curta. Falar para quem tem a competência, ou, no caso de questões sociais, a influência para modificar a situação. Então, lutar a boa luta é também modificar o seu comportamento como um todo, de maneira a não entrar em discussões que sejam discussões puramente para puxar assunto, que aí vem o parasitismo de atenção, e discussões sobre assuntos que nenhum dos componentes da interlocução, da locução, o interlocutor, o locutor, eles não podem mudar. Pra quê? Há tantos outros assuntos e você tem que se situar em sinceridade. Porque o que também não pode acontecer é a pessoa ficar a vida inteira, eu preciso só melhorar minha alimentação, o treino e o sono. E a pessoa se limitar. A pessoa pode até mais do que isso. Mas nunca se esquecer do tripé existencial. Que é você tem que se mexer, você tem que descansar bem. Noite de sono é fundamental, somos mamíferos, temos ciclos internos, o circadiano, temos ciclos em que você recebe a luz do dia, vê o nascer do sol, recebe aqueles fótons no seu olho, você desperta bem, você quase ao adormecer, se vira os fótons do pôr do sol melhor, começa a liberar melatonina no escuro em casa, tem a dita higiene do sono, vai a um quarto, chega de celular, já deu o horário, faça o que tiver de fazer no escuro, durma. Alimentação, não preciso nem falar. Né? Informar-se mais a respeito disso nunca é demais. Mas não se limitar só a isso. Isso é no começo. O cidadão fraco, aquele anão existencial, geralmente são os caras que mais falam a respeito de mudar o mundo. Curiosamente, o fracasso ambulante. Ele chega, aquele anão existencial vem falar comigo. O nanismo existencial latente exala a má energia e ele acha que vai debater comigo, competir comigo. Eu falo, não funciona assim. Eu não quero estar certo e você errado ou vice-versa. Eu quero lutar a boa luta. E pra mim é dar a atenção pros admiráveis. Eu não vou dar atenção pra você. Apartai-vos de mim, vós que são fracos. Eu não quero. Eu quero pessoas admiráveis. Eu quero ver os admiráveis. Eu quero todos os admiráveis perto de mim. Porque somos, sem dúvidas, a média das 5 pessoas que nos circundam, com as quais mais convivemos ou damos atenção. E no meu caso, em especial, muitos são por vídeo. Né? Eu vejo a pessoa ali, leio, e aí tem essa influência. Então, boa luta não é só luta no sentido literal, é você escolher os seus objetivos sabiamente, e não ser o tipo de pessoa que se entrega a algum processo pronto, por exemplo, o aluno universitário que acha que o mundo é ser aprovado na disciplina, a pessoa aceita aquela estrutura pronta, ao invés de conseguir olhar por fora que aquilo foi um processo feito.
que tem a sua importância, mas a importância tem que ser ponderada internamente com as outras questões do ser humano. É um diploma. É um estudo de uma área específica. É uma qualificação para o emprego. Mas você é um ser humano. O trabalho, ele serve para te dar dinheiro para você prover. Mas você vai prover para alguém. Para si mesmo e para alguém. Você tem que cuidar desses alguém. Você tem que ser capaz de cuidar desses alguém. Tem que ser competente a ponto de cuidar desses alguém. E isso não entra na escola muitas vezes, essa competência. Então cabe a você usar a sua razão, fazer o bom uso dela, para escolher as boas lutas. E para com isso você se tornar uma pessoa admirável, que é o foco do processo do autodesenvolvimento.